Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Este é mais um Domingão do Carlão e eu tenho certeza que esse você vai guardar para sempre. Eu tenho a honra, estou aqui em Uberlândia hoje, na Uberlândia Refrescos, e aqui do meu lado está o Alexandre Lacerda Biagi. Eu gosto de falar o nome dele completo, todo mundo fala Alexandre Biagi, mas eu gosto mesmo o nome do meio, Alexandre Lacerda Biagi. O Lacerda é da mãe dele, que aliás recentemente nos deixou. Alexandre, muito obrigado pelo seu convite de receber a gente aqui hoje, viu? Carlão, só você mesmo para me tirar. Tava lá na porta do Praia Clube, tava chegando uma opção de moça bonita lá, uma opção de gente bonita. Eu abandonei tudo para ir encontrar com você na cafeteria e estar aqui com você. É sempre um privilégio, porque nós temos a única forma de a gente conseguir transformar o Brasil num país melhor, num povo melhor, é investir em educação das crianças. E hoje nós vamos falar sobre diversidade dos menores aprendizes da Uberlândia Refrescos, de primeira mão. O Carlão, só minha família, meus irmãos que receberam, e hoje nós entregamos na mão do Carlão, pela manhã, o livro, e depois viemos aqui na região do Pau Furado, do Parque Estadual do Pau Furado, na unidade ALB, magnífica obra 100% LEED, NET, as construções 100% sustentáveis, zero carbono, zero água, que eu te falei na última AgriShow, que você viria aqui, você seria o primeiro convidado, e está sendo de fato, até antes de inaugurar, para conhecer um projeto zero carbono, zero água, zero energy, zero waste. Tudo aqui é limpinho, tudo potável, com água potável. Estamos em cima de um aquífero aqui e em cima de uma água, de uma fonte mineral. Alexandre, deixa eu te falar, você está mostrando aqui esse livro maravilhoso, o livro fala sobre diversidade, e esse livro foi escrito a muitas mãos, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber o seguinte, há quantos anos você está aqui em Uberlândia? Eu falo assim, para não perguntar o seguinte, você nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo, de onde? Me fala um pouquinho disso. Eu nasci em Ribeirão Preto, dia 4/11/58, meia-noite e 15, e adotei Uberlândia. Foi uma ideia muito interessante, que eu demorei muitas décadas para me adaptar em Uberlândia, mas faz, sabe lá, 30 e tantos anos, 40 anos que eu estou aqui em Uberlândia, quase 40 anos, desde os anos 80, do meados dos anos 80, né? E vim de mudança mesmo em 86, né? Agora vem cá, você que adotou Uberlândia, Uberlândia que te adotou, como é que é essa história? Você tem umas histórias muito interessantes aí, você foi bem apadrinhado aqui em Uberlândia, né? Na verdade, Uberlândia que me adotou, né? São essas pessoas maravilhosas, esses empreendedores, uma cidade de visionários, né? Você pega a quantidade de fintechs que tem em Uberlândia, quantidade de empresas que foram compradas por grandes bancos ou por grandes empresas do varejo ou do atacado, né? O centro distribuidor atacadista muito importante, né? Eu acho que eu fui adotado por Uberlândia, com certeza. Sou um paulista de coração mineiro, né? Na verdade, eu gosto mais de Minas que muita gente que nasceu aqui em Minas, né? E você tem umas histórias, você conheceu um homem muito importante que foi governador de Minas, você teve uma convivência muito interessante, muito construtiva com ele, né? Sem dúvida, o senhor Rondon Pacheco foi um amor de pessoa, né? Um político 100% correto, né? E um dia eu vim aqui mostrar essas regiões para ele, e depois que a gente já tinha comprado, depois de 15 anos que a gente ficou tentando comprar essa região aqui, para fazer essa magnífica obra, essa obra aqui icônica, né? Uma obra única, né? 100% sustentável em todos os sentidos, né? E o senhor Rondon ficou muito feliz, né? Depois eu fui falar para ele que eu tinha muita vontade de adotar o Parque do Pau Furado, né, para ajudar na ecologia, na preservação ambiental, porque para mim o simbolismo do terceiro mundo é te mostrar aquilo que eu te mostrei, aquele tanto de descarte de lixo urbano que as pessoas descartam na lateral da rodovia, né, Carlão? Isso te incomoda, mas eu senti que você ficou incomodado. Então a gente fica fazendo esse trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas, não jogar lixo. Quando eu vim aqui, cheguei em Uberlândia, as pessoas brigavam muito comigo, porque eu parava para falar com as madames que água potável, não podia ligar a mangueira para usar água potável para lavar calçada, né? Isso há quantas décadas atrás, começo dos anos 80, né?
Então a gente fica preocupado assim com os bem. Então a gente tem uma preservação. Você vê que a gente guarda todas as águas aqui, recicla todas as águas, né? Temos aqui reservatórios enormes de água, guardando água de chuva, água de cinzas, águas vermelhas, águas de reuso, reusamos não sei quantas vezes. Toda a água de jardim, toda a água de lavação são águas de reuso, né? Então, você viu, eu vou te levar depois nos toaletes, são 100% assépticos, não usa mais água, a gente já não usa mais águas, nem nas bacias, nem nos mictórios, né? Então, eu acho que a gente está tentando produzir, gerar o mínimo de impacto possível até 2030, num mês espetacular, a sua vinda aqui, Carlão, porque é a abertura das grandes feiras nacionais, né? O Carlão deve estar indo para Rio Verde, para a abertura lá de Rio Verde, né? Agora abre Jataí, Rio Verde, na sequência a AgriShow, na sequência a Expo Zebu, na nossa grande sede, na nossa grande capital mundial do Zebu, né? A Expo Zebu, lá na BCZ, que eu fico muito feliz. Quantos compromissos que a gente tem que se encontrar nas próximas horas, né, Carlão? Metano, né? A pecuária gera muito metano e a gente fica fazendo esse trabalho de formiguinha aqui, um trabalho educativo, né? Então nós vamos montar esse negócio aqui, essa unidade, que com muito mais foco em educação, inclusão digital e trazer os menores aprendizes. Eu via meu pai lutando com o Senai, depois com a escolinha dos menores aprendizes lá da escolinha Zanini, lá em Sertãozinho. Isso eu pude absorver muito bem na primeira infância e nós criamos aqui um livro de Environmental Social Governance com foco específico em diversidade, que é a grande pauta do mundo globalizado. E eu estou muito feliz, Carlão, de te dar esse livro de primeira mão, porque é um livro que nós vamos doar para as bibliotecas, para as instituições, para as crianças, gratuitamente. A gente fez esses livros, são milhares de exemplares, que o enfoque é, assim como eu recebi muito bullying na primeira infância, fui muito discriminado, muito taxado, muito perseguido, eu achei que tinha que fazer alguma coisa para as crianças, para proteger as crianças que queiram ser da forma que elas são. Citar aqui uma frase, que tem aqui uma frase do seu pai, o Maurílio Biagi. Eu acredito muito na capacidade dos homens. A tarefa mais importante de uma empresa é formar pessoas. O administrador que espera encontrar homens feitos fracassará. Eles não existem. Muito interessante essa reflexão dele, né? E aí, junto com isso, tem aqui uma frase da dona Edila Faria de Lacerda Biagi, a mãe aqui do nosso entrevistado de hoje, Alexandre. O que levamos dessa vida? É uma pergunta. E ela mesma responde: só o bem que fazemos ao próximo. E é isso um pouco a tônica do livro que eu recebi aqui, autografado pelo Alexandre. Alexandre, fala um pouquinho dessa influência desses seus pais na sua vida. Total, né? A minha mãe, que eu convivi mais, 63 anos, 63 anos e meio, né? Uhum. Minha mãe sofreu uma grande influência, me passou coisas muito boas, né? Só guardo lá só as coisas positivas, né? Vamos falar aqui só de coisas positivas, né? Que era fazer o bem, o cuidado que ela tinha com a religiosidade, né? Ela ia na missa todo dia às 6 horas da manhã, tinha um cuidado muito especial com os colaboradores dela, cuidado muito especial com as pessoas, estava sempre muito alegre, com toda a diversidade que ela enfrentou, de ter perdido muito jovem, ficado viúva muito jovem, né? Depois perdeu 2 filhas numa situação muito trágica, perdeu o Walter Becker, que foi um cara importante para a nossa família, um cara muito importante, né? Um pioneiro, um veterinário extraordinário. Então acho que ela foi uma heroína, uma guerreira, né? E chegar a praticamente 101 anos, né? Ela completaria no dia 11 de março, ela morreu nas vésperas, né? Ela morreu no dia 19 de fevereiro. Então, eu acho que foi uma influência muito positiva, assim, no aspecto pensar no outro, pensar nas pessoas, pensar nos colaboradores, né? Nós fizemos aqui, Carlão, eu queria te mostrar, nós distribuímos esse mês de março, que foi o melhor mês de venda da história, pós-pandemia e antes da pandemia, nós distribuímos o maior PLR da história da empresa, né? Todas as pessoas da empresa, desde o ajudante contínuo, desde a faxineira ao fundador da empresa. Homenagear aqui também, não poderia deixar de homenagear
não só as pessoas que foram formadas por nós, mas as pessoas que estão conosco, né? O time da empresa, o superintendente da empresa, o corpo diretivo da empresa, as gerências departamentais, os líderes, nossos motoristas, nossos ajudantes, nossas pessoas do mais simples colaborador, né? Essa visão que eles têm de apagar a luz, falar, senhor Alexandre, meu salário está rendendo muito mais, porque agora eu apago a luz, economizo água para burro. Então, a gente passar esse DNA da empresa para as pessoas é muito importante, né? O dia melhor data para eles comprarem, a gente fica dando aula de matemática financeira, de gestão de custo. Nós temos uma empresa com gestão com foco em performance, né? Foco em gestão de custo. E isso ajuda muito o colaborador a educar, a gente espera que ele eduque os filhos, né? Porque hoje as crianças, elas não saem de casa, Carlão. Até o Carlão falou que não teve filho, que ele fala que é muito fácil criticar o filho dos outros ou criticar quem quer que seja. Mas realmente hoje as crianças, elas são investidores, né? Eles são meros herdeiros, né? Eles trabalhar nem pensar. Eu trouxe meu filho aqui outro dia, que trabalha na Amazon, achando que ele fosse se interessar. Ele falou, não, pai, eu tenho que trabalhar num hub lá em Luxemburgo. Contou milhões de histórias, deu uma escorregada legal. Alexandre, vamos voltar aqui, eu queria falar um pouquinho do livro aqui, Diversidade, Lições e Diálogos com os Jovens Aprendizes da Uberlândia Refrescos. E aí, eu queria te perguntar assim, quando é que surgiu? Quando é que esse livro nasceu? Quando? Como é que ele nasceu? Primeiro eu queria saber como é que ele nasceu na sua cabeça, né? Nasceu do quê? Qual que foi uma motivação? Desde a fundação do Instituto Alexa, eu acho que a gente tem, como a gente carrega muitos rótulos, a gente muitos estigmas, muitas rotulagens. A pessoa, quando não casa na minha idade, carrega um mundo de rótulo, um mundo de estigma, um mundo de precificações, um mundo de pré-julgamentos, julgamentos, etc, etc. Então eu falava, desde a fundação do Instituto Alexa, que um dia a gente tinha que fazer um livro diferente de tudo, que em vez de fazer uma fotobiografia, muito self-promotion, vamos fazer uma coisa mostrando a cara dos nossos menores aprendizes, né? Foi uma ideia muito legal, Carlão, que combinou, que tem todo um processo de autorização dos pais, das mães, dos menores aprendizes, tem toda uma legislação aplicada, tem todo um ritual aplicado para poder liberar um livro desse, os depoimentos, né? Da intimidade das pessoas, né? E a gente achou que poderia ser um livro de inspiração para outros jovens. Então, hoje, eu me considero um pardo, eu me considero uma pessoa com pé na cozinha, meio negro, e nós somos maioria hoje, os pardos, negros e afros são maioria absoluta no mundo. Isso eu tinha estudado, Carlão, muitos nos anos 80, que seriam maioria absoluta no século XXI, lá na Rosa Cruz Internacional, que tem uma sede em Patos de Minas, que é uma cidade que eu quero te levar, no Alto Paranaíba, que tem um promissor e extenso progresso social com foco na produção do agronegócio brasileiro. Uma cidade muito importante, uma região muito importante. Então foi escutando essas palestras, né, que a gente tinha que tentar dar um subsídio, né? Por que falar sobre diversidade? Que é um esforço para a escrita do livro. O foco foi isso daqui, Carlão. Foi o que eu escrevi, o que está escrito na dedicatória. Né? Queria ler a dedicatória para o Carlão, né? Ao amigo Carlão, a pauta ESG, Environmental Social Governance, o novo guia da sociedade aberta mundial. Nossa ideia foi contribuir para uma sociedade de muito amor ao outro, ao próximo, olhar ao próximo. Dedico essa obra às próximas gerações, na íntegra. Obra de arte. Esse livro foi feito por muitas e muitas, muitas mãos, dezenas ou milhares de mãos. Amados menores aprendizes da URLA, da Alexa, da Lebisa, da área, os PCDs também, que a gente ama tanto, que a gente tem tanto carinho na empresa, né? Nós temos pessoas surdas-mudas, nós temos pessoas com todo tipo de deficiência que você possa imaginar, Carlão, e a gente tem muito carinho por elas, e eles são muito fiéis à empresa,
são verdadeiros embaixadores que nós temos dentro da empresa. São pessoas muito fiéis à empresa, com um culto à empresa, são verdadeiros embaixadores realmente da empresa. Alexandre, vamos falar um pouquinho da Uberlândia Refrescos, né? Você está me falando, Uberlândia Refresco, ela foi você que foi fundada em 87. Ela passa a ser Uberlândia Refresco em 87. E a gente fez essa transformação de uma das empresas mais high-techs, mais sustentáveis, mais amadas do sistema Coca-Cola e do consumidor, porque a gente vai no ponto de venda, a gente encontra com o consumidor e fala: obrigado por você tomar a Coca-Cola de Uberlândia, por isso que ela é a melhor Coca-Cola produzida no Brasil, de qualidade, inclusive em qualidade, por longos e longos anos, pelo amor ao próximo, amor ao cliente e o foco no cliente, o foco no PDV, né? Você vê que eu estava lá na padaria com você e estava trabalhando, estava com crachá. Eu acordo e ponho o crachá, né? Eu esqueci que era domingo. Nós estávamos lá na padaria tentando mudar a primeira posição. Tinha uma geladeira lá e a gente vai mudar ela o mais rápido possível, essa posição, essa geladeira, cara. Então é amor aos mínimos detalhes, ter amor ao mínimo detalhe, né? Por exemplo, você vê aqui, nós temos agora que fazer a gente tem que trabalhar, como a gente trabalha com o IBAMA, com o IEF, com a Polícia Florestal, com todos os órgãos do meio ambiente, a gente não pode, a gente vai ter que fazer, nós quando construímos aqui, nós entramos no habitat dos pássaros, da fauna e da flora. Então nós tivemos que estudar, trazer um estudioso aqui sobre Siriema, porque elas viu a fotografia delas no vidro, elas vinham e se suicidavam no vidro, ficavam batendo no vidro até morrer. Então nós tivemos que aprender sobre Siriema, sobre os pássaros, agora estamos aprendendo sobre os pombos, tanto selvagem como os outros pombos, né? Que é esse mais complicado, de uma forma que ele não agrida aos nossos produtos, que ele não agrida a nossa integridade e que a gente não agrida a eles. A gente vive em paz, né? E vem cá, quando que da Uberlândia Refresco para o Instituto Alexa, o que é o Instituto Alexa? O Instituto Alexa é uma sigla muito importante. O Instituto Alexa, se você me permitir, o Instituto Alexa, ele é o patrocinador, inclusive, ele que pagou esse livro, ele que financiou, o agente financiador, né? O Instituto Alexa, ele foi fundado em 2009, 2008, mas ele foi regulamentado a partir de 2010, né? É um instituto com foco no desenvolvimento humano. Nós temos foco em desenvolvimento humano, com foco em meio ambiente, foco no social, foco em governança, foco em inclusão digital, foco em reciclagem, com foco em osmose reversa, osmose resíduo sólido e resíduo líquido. E nós temos um compromisso, um protocolo com a companhia a nível global, TCC, The Coca-Cola Company, que esse mês completa 80 anos. O foco é acabar e dirimir todo e qualquer impacto ambiental que nossos produtos, nossas embalagens deve gerar mais ou menos 118, 128 bilhões de embalagens plásticas. E a ideia é trabalhar os retornáveis, retornabilidade, trabalhar o produto plástico retornável, o Heavy PET, e ter 100% de compostagem, tanto dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos. Nós temos o Vitor Bica lá. Pela primeira vez o sistema Coca-Cola tem um presidente brasileiro que agora foi promovido a presidente da América Latina, foi presidente da Coca-Cola no Brasil, Henrique Brown. O nosso querido Avelar, e ambos são muito queridos, amigos. O Henrique Brown foi uma pessoa que eu fui falar com o Roberto Guzueta, que ele tinha que investir no Henrique Brown. Eu tenho muita gratidão pelo Henrique, por fazer parte da sua história, Henrique, e ver que você foi tão longe, para mim é um motivo de orgulho muito grande. O Avelar, pessoa que sempre nos prestigiou, um fã, um embaixador, relações públicas da Uberlândia Refrescos, no sistema Coca-Cola. E agora a Coca-Cola é Latam, é divisão latino-americana. Então é dividido por regiões, né? A região sul, a região Caribe, América Central, do qual a Coca-Cola América Latina está sob a gestão do Henrique Brown, que é um brasileiro 100% de carreira dentro da CCIL Brasil, dentro da Coca-Cola Brasil. E o Avelar, pessoa de carreira, que teve na África, o Henrique teve na China, teve em vários países. O Avelar teve em vários países, é o head da América do Sul.
E esse mês, nos próximos dias, a Coca-Cola estará completando 80 anos de Brasil, do qual nós fomos o primeiro franqueado autônomo de Coca-Cola no Brasil. Então, juntou tudo, juntou Rio Verde, juntou a Comigo lá, juntou a AgriShow, juntou os 80 anos da Coca-Cola Brasil, 100 anos da semana, a semana que vem a SP Art, 100 anos da Semana de 22 no Brasil, o projeto mais importante cultural da história do Brasil, Oswald de Andrade, né? Com Tarsila, com todos esses gênios da pintura brasileira. O Brasil produziu grandes artistas brasileiros. Hoje, na arte contemporânea, o Brasil é craque. O Brasil tem um dos maiores acervos culturais. Aqui vai ser um museu. Nós vamos ter uma grande pinacoteca com RT, com galeria permanente de exposições, com solário para a terceira idade, com anfiteatro, com foyer, com um parque maravilhoso, áreas de descansos, sala de descanso. E eu estou muito animado, Carlão, de poder ver que a gente está transformando, ajudando pessoas, contribuindo para que o mundo possa ser muito melhor do que ele é hoje. Eu acredito muito nisso. Aqui no telhado nós temos uma indústria fotovoltaica com mais ou menos 1.800 placas de energia fotovoltaica, 100% mantido aqui por tudo, guardamos todas as águas aqui, águas de xixi, águas de tudo que você sonhar, desde água de lavação de qualquer coisa, qualquer água usada em qualquer toalete, qualquer banho, nós guardamos tudo, água de chuva, água de cinzas, águas vermelhas, toda e qualquer água, a ideia é guardar água. Isso aqui é, vamos dizer, vocês estão pondo a mão na massa. E aqui a gente está na moda agora falar em sustentabilidade, mas aqui efetivamente vocês estão com a mão na massa fazendo a coisa acontecer. Telha zipada, você vê, nós começamos a construir no auge da crise, na primeira HN1, nós começamos a construir isso aqui, depois veio o Covid, a primeira pandemia, a segunda, a terceira, nem sei qual mais que nós estamos, e hoje nós estamos pela primeira vez fazendo uma matéria tete a tete sem máscara, né? Um passo muito histórico, né? Nós falamos hoje da longevidade das pessoas, a longevidade do agronegócio, que vem sustentando a balança comercial, né? O maior investimento da história de infraestrutura no Brasil foi esse ano, o maior investimento de infraestrutura, né? Os melhores ministros, né? Foi na história do Brasil, foi desse governo, né? Eu não queria cometer injustiça, mas nós temos o ministro Dr. Paulo Guedes, um grande economista, um banqueiro, um cara muito experiente, né? A Tereza Cristina da Agricultura, que fez um excelente trabalho. O Marquinhos Montes tem uma responsabilidade muito grande em sucedê-la. Você vê que nós temos o Tarcísio de Freitas, né? O ministro vem de origem muito humilde, um trabalho espetacular, né? O maior trabalho de sustentação das águas, né? No Nordeste. O nordestino passa a ter água, volta a ter água potável, né? O Ceará, o trabalho que foi feito no Ceará, todo no Rio São Francisco, 200 anos da independência da República Brasileira, né? A Copa do Mundo do Catar, né? Eu estava vendo o sorteio da Copa do Mundo lá com o nosso amigo Cafu. O primeiro livro que eu entreguei foi para o Cafu, que eu fui almoçar num lugar em São Paulo, estava com um livro e o Cafu estava lá. Eu falei, Cafu, hoje quem vai te dar autógrafo sou eu. E ele falou, estou te esperando lá no Catar, hein, Alexandre? Eu falei, vamos fazer tudo para estar lá no Catar com você. Então, que Deus permita a gente estar no Catar na primeira Copa do Mundo, no mundo árabe. Alexandre, deixa eu te falar, a gente já está aqui nos descontos do nosso programa e eu aqui olhando seu livro, eu já te falei isso, a sua mãe, ela está aqui na primeira página do livro e com toda a justiça. E ela livro para ela faleceu no dia seguinte, 4 horas da manhã, ela começou a passar mal. Mas ela chegou a ver o livro, fiz uma dedicatória, vou te mostrar a dedicatória que eu fiz para ela. Maravilha. E eu falo o seguinte, até essa semana eu estava conversando com uma outra pessoa e a gente está falando sobre isso, essa pessoa estava... Aliás, estava falando com a Priscila, que trabalha comigo, e a Priscila tem as bisavós, as bisavós são vivas, ela tem um bisavô também vivo, e aí ela estava me falando do filho dela, viu, Priscila? Ela estava me falando do filho, que tem 12 anos, e como ela estava preocupada com o fato de que o filho dela muito provavelmente iria,
vamos dizer assim, ele ia ter a dor da perda das bisavós, e o mundo normalmente segue nessa linha, né? E aí eu estava invertendo um pouquinho, tentando convencê-la, não, e falando que eu acho que assim, o preço que nós pagamos por conviver muito tempo com os nossos, com a mãe, com os bisavós, por exemplo, o preço que o menino vai pagar é justamente esse. Ele teve o privilégio de conviver muito tempo. E você teve o privilégio de conviver com a sua mãe durante 63 anos e meio, né? E eu queria então que você falasse, para a gente encerrar esse tema aqui, eu queria que você falasse dessa importância que ela teve na sua vida, a importância que os pais e especialmente que a mãe tem na nossa vida. Olha, a mãe é o maior bem, o maior patrimônio de um homem é a mãe, né? Nós nunca estamos preparados para perder a mãe, em momento algum. A minha mãe, eu infelizmente não consegui trazer ela para conhecer essa obra magnífica aqui, que ficou linda e que todo mundo ama. E eu sempre falava para ela, precisamos marcar de Uberlândia, hein, Alexandre? Acabou que não deu tempo. Mas a minha mãe, ela é o grande significado de eu estar aqui em Uberlândia, né? Foi uma pessoa que veio comigo aqui, uma pessoa que me incentivou, me estimulou, me apoiou e foi na companhia e disse para a companhia que todos tinham que ter os mesmos direitos, né? Direitos igualitários, que ela não podia abrir mão de me dar essa oportunidade. E graças a Deus, onde quer que ela esteja, mãe, espero que a senhora esteja muito orgulhosa do trabalho que nós estamos fazendo aqui. E eu queria homenagear essa entrevista, dedicatória à senhora, por todo o carinho, por todo o amor que eu sempre tive por você durante meio século. Todos os fins de semana onde eu estava, eu queria estar com você. Nunca abandonei. E cuidei dela, e a hora que ela deu o último respiro, eu estava do lado dela. Então eu acho que eu fui, como diz o Luiz Alberto, meu amigo aqui de Uberlândia, falou: Alexandre, eu vi quantas vezes eu te convidei para fazer alguma coisa e você cancelou comigo para ir ficar o fim de semana com a sua mãe. Então isso é uma verdade pura, Luiz. Eu agradeço. E eu avisei meus irmãos, porque ela é tão forte, você acredita? 4 vezes eu tinha a impressão de que a doutora anunciava que ela tinha falecido e ela voltava. Aí na 4ª vez pifou o coração por questão circulatória. Mas se ela não tivesse pego o Covid, Carlão, talvez ela estivesse aqui conosco hoje. Porque é uma pessoa muito forte, muita fé, muita determinação, um amor ao próximo, que é o que o mundo está precisando, de amor, e olhar um amor muito grande ao próximo. Então eu queria dedicar, mamãe Edila, essa homenagem dessa matéria a você, esse centro, essa unidade ALB, que na rigor deveria ter seu nome, mas vão ter várias ruas e várias alamedas, tudo que tiver aqui dentro, pode ter certeza que vai ser sempre lembrado e vai ter seu nome. Você é eterna, dívida eterna de gratidão e amor por você. Gente do céu, muita emoção aqui nesse Domingão do Carlão. Queria agradecer demais a audiência de todos vocês. Eu falei hoje com o Alexandre Lacerda Biagi, aqui direto de Uberlândia, da Uberlândia Refrescos, aqui numa construção maravilhosa, vocês estão vendo aí. Enfim, falamos sobre tudo de gente. E Alexandre, obrigado. Obrigado você, Carlão. E vamos continuar investindo no desenvolvimento humano, envolvido na inclusão social e no abismo social. Vamos cuidar desse abismo social que tem o mundo. Maravilha, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.